Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos, em especial aos amigos que nos acompanham no estudo do Evangelho, estudo aprofundado do Evangelho, que é um estudo apresentado e organizado, o estudo oferecido pela Casa FEIS, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, da cidade de Salvador. Esse é o estudo do Evangelho, mais um estudo que temos a oportunidade de examinar um trecho da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gostaria de cumprimentar também não apenas aos queridos amigos membros do grupo de estudo, do nosso grupo de estudo, mas também a todos que estão aqui nos acompanhando, graças à possibilidade do raio de alcance que o YouTube, que a internet possibilita através dos vários canais para os quais esse estudo está sendo direcionado. Eu me refiro em especial aos queridos amigos do canal do YouTube da FEIS, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e aos queridos amigos que nos acompanham pelo Raciocínios Espíritas, para onde, repito, esse estudo está sendo dirigido, direcionado, afinal de contas, ao longo dos anos, esse estudo tem sido hospedado nesses canais para o deleite, para a apreciação e para o enriquecimento doutrinário daqueles que desejam aprofundar a leitura e a compreensão das luzes magníficas do Evangelho do Senhor. No dia de hoje, iremos examinar mais um item do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces, intitulado Preces Espíritas, e estamos hoje a examinar os itens 75 e 76 desse capítulo, que é pelos espíritos endurecidos. Inclusive, esse item é o último item do tópico pelos que já não são mais da Terra. É, portanto, o último. No próximo estudo que teremos, já estaremos aí examinando o próximo tópico, que aliás é o último tópico do capítulo e, portanto, o último tópico do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tópico pelos doentes e obsidiados, onde tem, na verdade, só dois itens, um pelos doentes e outros pelos obsidiados. Bom, vamos examinar, no dia de hoje, pelos espíritos endurecidos. Vamos ler primeiro o texto. Prefácio. O prefácio é sempre um comentário doutrinário, maravilhoso, aliás, de Allan Kardec. Os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhum pesar por isso, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles uma influência funesta qualquer. Deus, melhor dizendo, entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos. Na maioria das vezes, são de natureza brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Mas há entre eles um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que eles são indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão prestes a converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas não possuem, no coração, nenhuma fibra sensível. Nada os toca.
simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois podem governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, sem que ninguém desconfie disso. Têm apenas as aparências da fé, mas não a fé sincera. Prece. Senhor, digna-te lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre dizer o nome de alguém, né? Quando há a necessidade de mencionar o nome de alguém por quem está orando. Espíritos bons, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espírito que ainda te comprazes no mal, vem ouvir a prece que fazemos por ti. Ela te deve provar que desejamos o teu bem, embora faças o mal. És infeliz, pois não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então continuar penando quando depende de ti evitá-lo? Olha os espíritos bons que te cercam. Vê como são felizes. E se não seria mais agradável para ti fruir da mesma felicidade? Dirás que isso te é impossível. Porém, nada é impossível àquele que crer, aquele que quer. Pois Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volta para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da sua divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, e que um bem-estar que não se pode descrever substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão de tal intensidade que quererás fazê-las cessar a qualquer preço, mas quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, pois isso é impossível. Tens duas perspectivas diante de ti. Uma, a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora. Outra, a de seres feliz, como os espíritos bons que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação. Basta um simples esforço da tua vontade para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Espíritos bons, fazei que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, que tinha tão grande poder sobre os espíritos maus. Aí está o texto de Allan Kardec e também a prece que os espíritos deram aí, né, a Allan Kardec,
ofereceram a Allan Kardec como sendo uma prece modelo, uma prece referência. A gente sempre diz que essas preces que foram ditadas pelo mundo espiritual, lembremos disso, por isso que é preces espíritas aqui no sentido de espiritual, de mediúnica, tá? O termo espírita, já falei isso algumas vezes, mas me permita repeti-lo, o termo espírita na obra kardeciana tem o sentido tanto espírita no sentido do adepto, do praticante da doutrina espírita, mas como também sentido de espiritual. Daí, por exemplo, tem um capítulo do Livro dos Espíritos que chama O Mundo Espírita. O mundo espírita é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, tá? Fenômeno espírita. O fenômeno espírita é o fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual. Era o vocabulário, era os termos, era a nomenclatura que Kardec utilizava no começo da codificação, né? No começo da ciência espírita, da filosofia religiosa que o espiritismo se apresentava. Então, é importante considerar aqui que essas preces que foram ditadas do mundo espiritual para nós, recebidas por Allan Kardec e organizadas por ele em O Evangelho segundo o Espiritismo, são referências que os espíritos dão para que a gente tenha uma ideia de que tipo de pensamento a gente deve vibrar, a gente deve emitir, claro, associado ao sentimento de bondade, ao sentimento de querer o bem, no momento da prece. Não precisa necessariamente a gente decorar essa prece e citá-la. Se a gente tem dificuldade de fazer prece, se a gente tem dificuldade de verbalizar, a gente pode até verbalizar essas preces, mas que a gente vá treinando e a gente vai aprendendo, porque o mais importante dessas preces aqui não é decorá-las para recitá-las como um mantra sem sentimento. Tá? Claro, a gente pode recitar um mantra também com sentimento, mas a tendência de a gente repetir preces já escritas de maneira maquinal, de forma cerimonial, é fazê-lo sem emoção, sem sentimento, sem o desejo do bem. E a prece é muito mais o sentimento que se coloca do que as palavras que se enuncia. Mas não quer dizer que as palavras sejam desnecessárias. Quer dizer que os sentimentos são mais importantes. Mas não quer dizer que as palavras não sejam também importantes. Tá? As palavras, na verdade, é a linguagem que a gente utiliza para vestir o pensamento, para vestir uma ideia. No caso de uma oração em público, alguém ora e os outros acompanham a oração e ouvem a oração. Ao ouvir a oração, vão ouvir palavras. Então é necessário que eu diga palavras que o outro entenda para que o outro acompanhe o meu pensamento. As palavras, como toda linguagem, são códigos para eu traduzir aquilo que eu estou pensando. O que os espíritos fazem nesses textos é colocar palavras, portanto colocar texto, para que a gente entenda qual é o conteúdo que a gente deve raciocinar e pensar no momento da prece para cada tipo de alvo aonde a prece é direcionada, para onde a prece é direcionada. Então, nesse caso, para espíritos endurecidos, tem um texto, a prece tem um texto, que diz para nós qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de raciocínio, quais são as reflexões que a gente deve fazer no momento em que a gente está orando para esses espíritos, sem necessariamente decorar as palavras. O importante não é decorar as palavras, é entender o conteúdo daquelas palavras, o que é que aquelas palavras querem dizer, para que a gente possa orar da nossa forma, para que na nossa vez, no nosso momento, a gente ore repetindo aquele conteúdo com as nossas palavras. Tá? É essa a história. Então, as palavras e a prece ditada pelos espíritos é para a gente ter uma ideia do fundo e não da forma. A gente tem a ideia do conteúdo que está sendo colocado. A gente ter a noção das ideias que estão sendo oferecidas para nós e que nos ajudam a pensar essas ideias na hora da prece. Pouco importando, ou importando bem menos, as palavras que a gente vai usar para traduzir esse conteúdo. Ou se a gente não vai usar palavra nenhuma, como é o caso de alguém que ora sozinho, alguém que ora a sós. Muitas vezes ele não ora usando palavras, ele verbaliza mentalmente. Né? Pode ser também. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que na obra de Allan Kardec, na obra da codificação, o termo espírito, normalmente, se não todas as vezes, pelo menos a maioria das vezes, o termo espírito quer dizer desencarnado, tá? Toda vez que você olhar a obra kardeciana e ter lá espírito, possivelmente está se referindo, está aludindo ao espírito desencarnado.
Quando Kardec fala dos encarnados, ele fala os homens, os seres humanos. Quando ele fala dos desencarnados, ele fala espíritos. Então, essa é uma questão interessante, porque às vezes a gente está vendo espíritos endurecidos. Espíritos endurecidos aqui é os desencarnados endurecidos. Embora, no texto de Kardec, no prefácio, ele coloca que assim como na Terra, no mundo espiritual, os hipócritas são os mais perigosos. Seja na Terra, seja no mundo espiritual. Aí ele ampliou, né? Mas, via de regra, quando ele está falando espírito, ele está falando desencarnado. Allan Kardec teve a sabedoria, e a gente vai ver isso na obra da codificação de maneira emblemática, especialmente no item Escala Espírita, item 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde ali ele faz uma espécie de estudo da psicologia dos desencarnados. Ele faz uma espécie de estudo psicológico do nível de consciência, do nível de maturidade, do nível de desenvolvimento, do nível evolutivo, dos diferentes traços de personalidade, para me utilizar um termo mais técnico da psicologia, né? Ou seja, das diferentes estruturas psíquicas de cada desencarnado, dos diferentes níveis de desenvolvimento da personalidade dos desencarnados, dos diferentes graus e níveis de consciência, né? Que os desencarnados apresentam. Ali apresentando a escala espírita, que é o quê? É uma espécie de noção da evolução dos espíritos, desde aqueles mais primários, mais primitivos, até os chamados espíritos puros. E o próprio Kardec vai dizer que essa classificação nada tem de absoluta, porque a evolução é quase infinita, entre uma categoria e a outra que ele colocou, no meio delas tem fases intermediárias infinitas, que os matizes, como ele fala, né? Ou seja, as gradações, as especificidades, as singularidades de cada espírito, às vezes que está num estado intermediário entre uma categoria que ele falou e outra, e nesse estado poderia receber uma outra categoria intermediária, ao infinito, Kardec vai dizer, a nossa classificação não tem nada de absoluto, é apenas um roteiro, é apenas uma referência, é apenas para dar uma ideia da evolução do espírito. Ou, para me utilizar aqui de uma linguagem psicológica, dos diferentes níveis de desenvolvimento psíquico dos desencarnados, né? Dos diferentes graus de amadurecimento emocional dos espíritos desencarnados, que é a escala espírita, é um estudo de psicologia. Depois ele volta a essa questão quando ele examina o capítulo Perfeição Moral, onde ele faz um estudo da psicologia humana, ele volta a esses níveis de evolução colocados agora para o encarnado, mas é interessante ver Kardec. Em A Gênese, mais tarde, ele volta nessa questão quando ele fala sobre os espíritos maus, os espíritos endurecidos, etc. E é claro que essa classificação não tem nada de absoluta, mas aqui, baseado no texto de Kardec, baseado nesses itens, a gente pode falar o seguinte, que o espírito endurecido é uma espécie de espírito mau. Podem haver espíritos maus, porque, repito, essa classificação não tem nada de absoluta. Eu estou só aqui fazendo uma reflexão baseado, não tem isso literalmente na obra de Kardec, mas a gente pode dizer o seguinte, que espírito mau, quando Kardec utilizou espírito mau, ele está usando espírito mau aquele que pratica o mal. Mas veja que há diferença naquele que pratica o mal por ignorância e aquele que pratica o mal sabendo que está praticando o mal. Olha só. Aquele que pratica o mal não querendo praticar o mal, querendo, na verdade, fazer bem a si mesmo, por egoísmo, e aí acaba gerando mal no outro, e aquele que pratica o mal de maneira perversa e tem prazer de praticar o mal. Olha quanta diferença. Então a gente poderia fazer aqui, só a guisa aqui de especulação pessoal, baseada na obra de Kardec, a gente pode dizer o seguinte, que a gente poderia, eu estou propondo, tá? A gente poderia classificar dizendo que os espíritos maus, genericamente falando, podem ser espíritos maus de várias espécies, mas que praticam o mal. Certa vez Chico Xavier disse que há alguns termos muito fortes, que espírito mau, por exemplo, que ele poderia dizer espírito menos bom, espírito... Mas espírito menos bom é diferente de espírito mau. Depois ele percebeu isso, que era a linguagem de Kardec. Kardec teria que colocar coisas de maneira clara para a gente entender. Ainda que a gente seja tão bom, como é o caso de Chico, que não acreditasse que ninguém fosse mau, né?
Mais tarde, o próprio Herculano Pires, inclusive, se levantou e disse que aquilo não deveria ser levado adiante, porque algumas pessoas que ouviram o Chico falando isso, né, que não, deveria substituir o Evangelho, quiseram fazer uma tradução do Evangelho, uma edição nova do Evangelho, tirando tudo que é espírito mal e colocando outro tipo de nomenclatura. Espírito menos bom, espírito ignorante. E Herculano diz, não, isso é uma adulteração. Espírito mal é espírito mal. Espírito menos bom é outra coisa. Espírito ignorante é outra coisa. Se a gente não acha ninguém mal, é uma coisa, mas a gente não pode alterar e adulterar o texto kardeciano. É porque ali tem pra gente entender, pra gente compreender o que é. A gente não está julgando. O espírito mal é aquele que pratica o mal. Só que veja, como isso, na área da evolução, etc., é tão complicado, porque quando a gente fala espírito mal, a gente pode falar daquele que pratica o mal por ignorância, como eu falei. Pratica o mal por ignorância. Não tem o senso, não tem o discernimento, não tem a noção. Kardec, certa vez, em sono, viajou para o mundo espiritual, levado pela equipe espiritual, e lá os espíritos mostraram a ele uma região de pessoas sofrendo muito. E aí ele ficou tão confrangido aquilo que ele pensou que se tratava de pessoas muito perversas na Terra e começou a suscitar algumas personalidades. E aí o espírito de verdade disse assim, não, esses daí eram espíritos muito ignorantes. Já reencarnaram, já superaram alguns débitos, já estão de volta à Terra em outras encarnações. Aqui estão aqueles que tinham a posse da verdade. Tinham conhecimento, tinham discernimento, mas praticavam o mal mesmo sabendo. Então, ali estavam espíritos sofridos por causa disso. E não aqueles ignorantes. Então, o espírito mal pode ser um espírito ignorante que pratica o mal por ignorância. Pode ser um espírito que pratica o mal por vícios. Às vezes, determinados vícios acabam prejudicando a pessoa. Não é a intenção do viciado prejudicar, mas prejudica. Quantas vezes um dependente químico faz a família sofrer? Quantas vezes um dependente químico acaba lesando o patrimônio familiar, deixando a família em uma situação difícil do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, porque acaba lesando, acaba depredando, acaba diluindo o patrimônio, o poder financeiro da família, gastando em droga, gastando em bebida alcoólica, aquele que é vítima, por exemplo, do abuso do álcool, do alcoolismo, aquele que é vítima, por exemplo, da drogadição, e acaba prejudicando, portanto, terceiros, não porque é a intenção dele, mas por causa do vício. Então tem os vícios, as imperfeições morais. Por exemplo, um sujeito que não consegue se controlar sexualmente, um indivíduo que é compulsivo sexual, quantas mágoas, por exemplo, no cônjuge, em alguém que esteja acompanhando ele, que esteja com ele, numa parceria amorosa, a família, quantas vezes é prejudicada por causa dessas lesões na alma, não porque ele queira fazer o mal, mas por conta dos seus vícios, das suas imperfeições, ele não conseguir se autodominar ou não ter uma vontade firme para se dominar, para se controlar e acabar gerando essas perturbações à sua volta, né? Ou então o indivíduo quer o bem para si mesmo apenas, egoísmo. Então ele não é perverso, ele é egoísta. Ele só quer para si mesmo, ele só quer... Mas ao querer só para si mesmo, só querer o bem apenas para si mesmo, acaba gerando mal em outra pessoa. Então esses são os espíritos maus. Agora o espírito endurecido, às vezes, ele não é necessariamente um espírito mau nesse sentido, mas é um outro tipo de espírito mau, que é um pouco do que Kardec está colocando aqui. O espírito endurecido é um espírito que está dentro da categoria espírito mau, por isso que Kardec começa um texto falando sobre os espíritos maus, mas ele tem características muito próprias, que não necessariamente está presente nas outras categorias. Diz Allan Kardec que, no caso do espírito endurecido, ele se compraz no mal. Olha só, então tem uma diferença. Aquele que faz mal e se arrepende, e se dá conta, fica com remorso, tenta mudar, mesmo que caia de novo, mas tenta mudar, ou então muda, não mais volta a fazer o mal, é diferente. Aquele que reincide no erro, mas é tocado pelos erros, verdadeiramente sofre com os erros que comete. Mas nesse caso, o espírito endurecido é aquele espírito mau que se compraz no mal. Vale dizer que ele se satisfaz no mal, gosta, portanto, de praticar o mal, por escolha consciente e deliberada, e é desprovido de arrependimento, olha só. Então, ele não tem o senso moral, não tem a fibra do coração, Kardec usa essa expressão, né? Fibra no coração,
que faz ele ser tocado pelo erro que ele comete, pelos males que ele provoca. Então, ele se compraz no mal, ele não tem arrependimento, ele não é tocado por arrependimento, né? Então, isso é super interessante a gente aqui considerar. O espírito endurecido, espírito agora desencarnado, normalmente no mundo espiritual ele se torna obsessor. Ele se torna espírito obsessor, porque endurecido no mal, ele comete o mal. Ele se compraz na prática do mal. E, claro, que se compraz na prática do mal, especialmente àqueles que ele domina no mundo espiritual e aos encarnados, que são presas mais fáceis. Afinal, estão mergulhados no corpo físico, estão limitados pela matéria mais densa. Então, esses espíritos investem contra os encarnados. O que significa dizer que eles podem obsidiar criaturas não por um fator pessoal, por um fenômeno pessoal. Olha só que interessante. Porque há obsessões que são por causas pessoais. Eu me magoei, alguém me prejudicou, alguém me agrediu, alguém me fez muito mal, eu não consigo perdoar, tenho desejo de vingança e quero me vingar. E aí realizo o processo de investida na vingança para, de alguma forma, prejudicar o outro, para devolver o mal que eu recebi ao outro num processo obsessivo. Né? Mas o espírito endurecido, às vezes, ele pode obsidiar pessoas que não têm esse fator pessoal. Ele não foi magoado, ele não foi agredido, mas ele investe contra, muitas vezes encarnados, apenas por eles serem infelizes e não querer ver ninguém feliz, ou seja, por inveja, por ciúme, por despeito, por não querer ver o progresso da humanidade, o progresso da coletividade. São espíritos, portanto, primários. Note bem isso, anote isso bem. O espírito endurecido é um espírito mais primário, mais infantil. É um espírito infantil. Não é infantil no sentido de ter sido criança na Terra. Existe uma infância no corpo, e às vezes o sujeito é criança, mas é um espírito velho. O espírito não é criança. Mas existe uma infância do espírito. Qual é a infância do espírito? As faixas mais primárias da evolução. As faixas mais básicas da evolução. Então, por exemplo, tem obsessor que não é endurecido, embora se tornou obsessor. Por exemplo, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós temos lá um caso de uma mulher chamada Odila, que era casada com um sujeito chamado Amaro. Eles tiveram 2 filhos. Odila desencarnou, falece. Amaro se casa por segundas núpcias, contrai um segundo casamento, e aí ele fica. Ela, Odila, desencarna e não aceita a desencarnação, fica na casa, se achando dona da casa ainda e dona do marido. E quando vê o marido casar com outra, ela realmente se perturba, toma um ódio daquela mulher, da nova mulher de Amaro, fica ali, acompanhando o processo. E aí começa, com o tempo, a realizar um verdadeiro processo obsessivo, um verdadeiro processo de interferência espiritual, de maneira bastante contundente contra aquela esposa de Amaro, que leva ela para a cama. Mas não era um espírito endurecido, era um espírito que estava na ignorância, muito apegado à terra, ao marido, à posição ali de esposa, de mãe, os filhos que ficaram na terra. E vendo a segunda mulher do Amaro na Terra, que também não tinha uma conduta muito boa, inclusive que desprezava os filhos dela, ela foi tomada de ódio e aí realizou o processo obsessivo. Quando um benfeitor espírito foi até ela e começou a tocar-lhe o coração e falar algumas coisas, ela se sensibilizou e mudou de conduta. Então tinha uma ignorância em relação à vida espiritual e apegos. Era o espírito que praticava o mal, era o espírito que se tornou um obsessor, mas não era o espírito necessariamente endurecido. Não era o espírito primário, primitivo. O que eu estou me referindo aqui é que o espírito primitivo, ele tem pouco senso moral, como diz Kardec, né? Pouco senso moral. O senso moral dele, às vezes o senso intelecto moral, está muito ainda atrasado. Esse espírito endurecido, muitas vezes, quando reencarna na Terra, comete atitudes que nós consideramos bárbaras. Quando a gente vê o noticiário, alguém que, por exemplo, espanca, por exemplo, um filho, né, até a morte, alguém que joga uma criança, por exemplo, de propósito, não acidental, né, pela janela, o próprio filho, né, esses crimes que às vezes a mídia noticia, né, uma filha, um filho que mata os próprios pais para ficar com a herança e assim por diante, e depois não tem ou não aparenta nenhum remorso. Às vezes, alguns deles são espíritos primários, espíritos ainda infantis,
espíritos que, embora reencarnaram no contexto da civilização, entre aspas, no contexto da chamada civilização, da cultura, da civilização, de uma sociedade ordenada racionalmente, ainda não tem o senso moral, o senso ético que se ajusta àquela ética civilizatória. Ainda os instintos são bárbaros, são primários, e não conseguiram se contaminar a ponto de assimilar, de internalizar os valores da cultura, da ética, que ajuda o sujeito também a evoluir. Então, são espíritos primários, espíritos primitivos, alguns deles são aqueles déspotas, aqueles indivíduos que geram a guerra, totalitários, que geraram horror na humanidade, personalidades que invadiram cidades, que destruíram vidas, que quiseram, na sede do poder, predominar sobre outras. Às vezes são espíritos primários, espíritos primitivos, espíritos que são endurecidos. Esses espíritos endurecidos são esses daí, que estão nesse nível. Portanto, todo espírito endurecido, no mundo espiritual, pode se tornar um obsessor ou é um obsessor. Mas nem todo obsessor é necessariamente um espírito endurecido. Ou seja, o espírito endurecido é um tipo específico de obsessor. É um tipo específico de obsessor. É um tipo específico. É uma categoria específica de obsessor que a gente está falando aqui. O próprio Kardec, no nosso texto, vai afirmar que há 2 itens ali entre os chamados espíritos maus. E ele vai dizer que há os espíritos maus que são francamente maus. O que é que ele está dizendo? São esses mais ignorantes, mergulhados no seu primitivismo, que fazem o mal, mas têm uma certa ignorância. São espíritos que são mais primários nesse sentido, pouco amadurecidos ao longo da reencarnação. Portanto, são espíritos que muitas vezes Kardec vai dizer que em uma reunião mediúnica são tocados pela palavra do doutrinador. Um auxílio espiritual pode fazê-los mudar. Basta eles serem tocados pelo bem, eles podem se modificar, eles podem rever a posição, eles podem tomar consciência da posição deles, diferentemente do outro subtipo, que são espíritos hipócritas. Isso é interessante aqui considerar. Então ele está dizendo que, me parece nesse texto, uma leitura minha, que os espíritos endurecidos ao nível hard, ao nível top, a gente pode dizer... Veja, repito, essa classificação não tem nada de absoluto. A gente pode dizer que esses 2 itens são espíritos endurecidos. Fazem parte desses 2, que é o que eu estou tratando aqui. Mas se você quiser, você pode entender que, no fundo, Kardec está dizendo que o espírito francamente mau, ele é acessível ao bem, falta só um certo amadurecimento para ele, falta, de alguma forma, alguma luz brotar na sua consciência, falta ele ser apresentado ao bem, que ele pode ser tocado e despertar. E o espírito hipócrita, que Kardec chama, o segundo tipo, o espírito hipócrita, que seria... Você pode considerar essa classificação assim. O espírito francamente mau como apenas francamente mau e o hipócrita como legítimo endurecido. Como legítimo endurecido. Você pode considerar dessa forma. Ou então, como a gente está trabalhando aqui, já que Kardec colocou esses 2 itens nesse tópico, considerar os 2 espíritos endurecidos, mas um espírito endurecido, mas que é mais acessível à mudança, os chamados espíritos francamente maus, e o segundo, os chamados espíritos hipócritas, que são mais resistentes a mudanças. Interessante que quando Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, o famoso discípulo de Freud, que mais tarde discordou e rompeu com a tradição da psicanálise freudiana e fundou a sua própria escola, desenvolveu a sua própria teoria chamada psicologia analítica, Jung, quando estudou e construiu o conceito de sombra. A sombra, para Jung, remete ao mito da caverna de Platão, Os sujeitos ali na escuridão, na sombra, e um se libertou. A sombra, para Jung, é um arquétipo, ou seja, um tema universal, uma metáfora que está no nosso inconsciente coletivo, Um tema, um assunto universal de toda a humanidade que está presente em nosso inconsciente. Esse assunto universal, esse tema coletivo, é chamado de arquétipo. Jung vai dizer que todos nós temos uma sombra,
Mas ele divide dois tipos de sombra. E mais tarde, os neo-jungianos, os discípulos de Jung, vão aprofundar esse conceito, que são dois tipos. A sombra chamada a sombra densa e a sombra dourada. Vão dizer esses autores que a sombra densa é mais difícil de iluminar, é mais difícil de sair da escuridão, é mais difícil de tomar consciência. E a sombra dourada é aquela que está mais na superfície entre o subconsciente e a consciência. Basta um processo de reflexão, um processo de racionalização, um processo de conhecimento, de autoconhecimento, inclusive, para o indivíduo iluminar essa sombra. É facilmente iluminada, ou é facilmente iluminável essa sombra, né, com reflexão. Mas a outra sombra, a sombra mais densa, a sombra mais intensa, essa sombra é mais difícil, porque tem a ver com os interesses pessoais, tem a ver com aquilo que a gente nega para a gente mesmo, né, com aquilo que a gente é, mas que a gente não reconhece para nós mesmos, com aquilo que a gente rejeita em aceitar que a gente tem, que a gente é, do ponto de vista psicológico, ou seja, o lado mais escuro, mais sombrio da minha personalidade, aquele que eu não aceito que eu tenha, aquele que eu nego para mim mesmo, aquele que eu resisto em acreditar que eu realmente sou, a minha parte, aquilo que eu sou e que eu não quero ser, ou não aceito ser. Né? Então, ele vai dizer isso, que é um pouco do que Allan Kardec está falando aqui em relação ao mundo espiritual. Os espíritos francamente maus, a ignorância, o primitivismo, a perturbação, e os espíritos hipócritas. Paulo de Tarso, Saulo, era francamente mau, mas ele, quando ia e perseguia os cristãos e matava, açoitava, embora fazendo mal, ele acreditava que estava, de alguma forma, exercendo ali uma função. A legislação da época assim recomendava que quem estivesse contra Moisés deveria ser julgado, preso e apedrejado. Assim ele fez. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Então havia uma ignorância também, uma ignorância que não era ignorância no sentido de atraso intelectual do espírito. O espírito Saulo de Tarso, para mim, já era muito evoluído intelectualmente. Mas moralmente não necessariamente. Moralmente ele não era evoluído, ele tinha sentimentos primários, orgulho, primitivismo, agressividade, mas quando Jesus aparece à estrada de Damasco, que ele tem a visão do Cristo, que ele olha, que ele se dá conta, ele tem a lealdade, ele sempre foi muito leal com aquilo que ele acreditava, a lealdade, a honestidade de reconhecer que ele estava errado, começar do zero e rever a sua vida completamente e corrigir, recompor todo o mal que ele havia feito. Quando ele desperta a consciência para Jesus. Ele era francamente mau, mas ele não era hipócrita. Porque a diferença do francamente mau para o hipócrita é que o francamente mau e o hipócrita são moralmente atrasados. Moralmente tem um primitivismo. Só que o francamente mau age por desconhecimento e por ignorância. O hipócrita age conhecendo, age, portanto, tendo consciência, age, portanto, sabendo, e ainda assim continua praticando o mal, não por convicção, mas por interesse. Eu continuo querendo o mal porque isso vai me beneficiar, porque isso vai fazer bem a mim. É diferente de por convicção. Não, eu tô achando que eu tô fazendo bem, não tô fazendo mal. Eu acho que o que eu faço aqui é o bem. Pode até causar mal-estar nos outros, mas é o bem. Ignorância. A outra é, eu sei que eu tô fazendo mal, mas eu quero me beneficiar mesmo. É o espírito hipócrita, que alguns fariseus da época de Saulo, igual a ele, permaneciam nessa hipocrisia. Por isso que Kardec chamou a atenção de que, de todos, o hipócrita é o mais perigoso, seja no mundo espiritual, seja na terra. É o mais perigoso, porque se traveste de uma aparência de bondade, uma aparência de fé, não sendo para seduzir, para manipular e assim por diante. Então, por isso que Jesus, ele reprovava no sentido de ele alertava de maneira até severa, condenava a hipocrisia. Então, isso é interessante a gente aqui considerar, que é a classificação aqui que Allan Kardec dá. Então, a classificação que ele coloca é que ambos são primários, mas um não tem senso intelectual aqui não tem discernimento, e o outro já tem discernimento, que é o que
o Humberto de Campos conta, nesse capítulo que eu citei, Consciência Espírita, né? Que Kardec faz um desdobramento, sai do corpo, é levado pelo mundo espiritual e vê aquelas regiões de sofrimento. E vê que a maioria eram pessoas hipócritas, sabiam o que estavam fazendo, agiam de maneira deliberada, porque os mais primários e ignorantes reencarnaram de novo. Os espíritos muito endurecidos, de vez em quando reencarnam na Terra, mas não podem reencarnar em massa, afirma Allan Kardec em A Gênese. Por quê? Veja bem, eles ficam retidos no plano espiritual e de vez em quando uma parcela desse grupo reencarna, outros ficam. Quando essa parcela volta, a outra parcela do grupo reencarna. Por quê? Se reencarnar muito em massa, a Terra vira um caos. Então eles ficam retidos pelos benfeitores da vida maior e são liberados de uma maneira periódica, recorrente, regular, sem que eles reencarnem em massa. Porque se reencarnar em massa completamente, a Terra vira um caos. Esses espíritos, como são muito primários, alguns endurecidos, que se comprazem no mal, se reencarnarem em massa, vão desorganizar muito a Terra. Mas eles têm a chance, primeiro para liberar essa atmosfera espiritual, depois para terem a chance de, mergulhando no planeta, mergulhando no corpo físico, poderem se desencharcar das vibrações mais densas, se libertarem das vibrações mais da matéria, dos seus preconceitos, com o atrito do dia a dia, do mundo encarnado, poder ir desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo sensibilidade no sofrimento que o mundo físico acaba impondo a nós, e eles acabam evoluindo, avançando. Por isso a necessidade de reencarnação. Eles precisam reencarnar para evoluir, mas não pode reencarnar todo mundo de vez. Então, o mundo espiritual mantém eles retidos e, de vez em quando, periodicamente, um grupo desses espíritos reencarnam, contrabalanceado com espíritos bons que reencarnam para contrabalancear. E a grande população, a grande maioria, somos nós, que são espíritos de condição mediana, que dizem mais ou menos em que nível está o planeta. O planeta nosso é considerado em prova e expiação, justamente pela maioria dos espíritos que são espíritos em prova e expiação. Porque nos extremos tem espíritos missionários de um lado, mas o planeta não é de espíritos missionários. Tem exceção, alguns missionários, e tem do outro lado espíritos primitivos. O planeta também não é um planeta primitivo, já foi um planeta primitivo. Mas, por quê? Porque não predominam nem espíritos primitivos, nem missionários. Predominam espíritos em prova e expiação. Ou seja, que já tem um discernimento intelectual, mas que está se esforçando em evoluir moralmente. São espíritos que erram, que fazem até o mal, mas não se comprazem com o mal. É a maioria dos espíritos em provas e expiações. E aí Kardec vai dizer a Gênese que esses espíritos endurecidos de vez em quando reencarnam. E quando reencarnam, se tornam esses déspotas, esses totalitários, esses indivíduos que geram o horror, o genocídio, que geram regimes políticos hediondos, que geram perseguição, que geram holocausto, que geram guerras, que geram invasões de regiões e assim por diante. São esses espíritos, são essas pessoas encarnadas, que se manifestam assim. Então um Nero, um Gengis Khan, um Átila, um Alarico e assim por diante, que se manifestam no mundo, mas não reencarnam em massa. Imagine reencarnar em massa. Não reencarnam em massa, mas de vez em quando tem essa chance de terem a vida aí melhorada, mudar de conduta, reencarnando e ao mesmo tempo liberando a atmosfera terrestre e ao mesmo tempo com a sua maldade servindo de prova para aqueles que estão em outro nível de evolução, que passam pelas provas diante deles para evoluírem, Então, espíritos endurecidos, Os endurecidos, no entanto, desencarnados, manifestam obsessão, como eu falei, com um caráter não pessoal, com um caráter muito mais de prejudicar o progresso espiritual, o progresso coletivo, o progresso do planeta, de maneira geral. Então, esses espíritos vão mais tarde se manifestar no mundo físico, ou melhor, antes de reencarnar, se manifestam no mundo físico através de perseguições espirituais, de obsessões que não são de caráter pessoal, de fundo individual, pessoal, mas sim para prejudicar qualquer proposta ou qualquer pessoa ou qualquer indivíduo que represente um estímulo ao progresso, uma iluminação de consciências. Lutero
chegou a dizer que quando ele escrevia a Bíblia do latim para o alemão, ele que é considerado o pai do idioma germânico, o pai do alemão, e quando ele traduzia a Bíblia para o alemão popular, para as pessoas terem acesso à mensagem gloriosa de Jesus, ele dizia que via diabos, demônios ao seu lado, tentando impedir a missão que Jesus havia lhe dado. Era a visão mediúnica do pai da reforma, que visualizava ali espíritos inferiores e na linguagem da Idade Média chamava de demônios. Nós vamos encontrar, assim, ao longo dos tempos, essas ocorrências de espíritos atormentados, atormentadores, espíritos endurecidos. Conta um historiador do Império Romano, se não me falha a memória, Plutarco, conta que no túmulo de Calígula, onde ele estava enterrado, anos depois, muitos anos depois, sensitivos passavam e viam e sentiam a algazarra de espíritos ali na sepultura, o imperador preso ainda no corpo, e eles tentando retirar à força o imperador e serviciando e abusando e oprimindo o espírito de Calígula ali, preso aos despojos materiais, ao cadáver já decomposto ali, e uma algazarra de espíritos ali em volta do antigo imperador. E assim a gente vai ver ao longo da história relatos dessa natureza. Dante Alighieri, que comentou sobre espíritos endurecidos com a linguagem da Idade Média no seu livro A Divina Comédia, no seu gênero, a maior obra da Idade Média, que narra sobre os diabos, os demônios, os espíritos voltados para o mal. Teresa de Ávila, a santa notável reformuladora do Carmelo, que tinha visões psíquicas e visualizava também espíritos diabólicos, endemoniados, que azucrinavam as pessoas, que perturbavam. Se nós olharmos nas cortes europeias, nas cortes da nobreza de todos os tempos, os Habsburgs, os Médicis, os Bourbons, se a gente olhar personalidades como Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, que de vez em quando tinha um surto e se acreditava ele próprio um cavalo, e ficava andando como cavalo, pastando nos jardins suspensos de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e depois voltava à lucidez. Ou Calígula, o próprio Calígula aqui citado, que nomeou um cavalo seu como senador de Roma. Ou quando nós vemos os transtornos de comportamento, por exemplo, de Dona Maria I de Portugal, enlouquecendo aqui no Brasil em janeiro de 1807. Ou seu filho regente da coroa, Dom João VI, que também tinha alguns transtornos psíquicos muito semelhantes à mãe. Veremos ali, talvez a genética, talvez uma predisposição psíquica de algum quadro psiquiátrico, mas também a interferência de seres espirituais azucrinando-os, atormentando-os, divertindo-se com eles, levando-os a estados paroxísticos, a estados de anomalia, a estados de perturbação. Veremos sempre a ocorrência danosa, a ocorrência e a ação de invectivar contra as criaturas humanas da Terra através de ação obsessiva, costumeira e contumaz. Trata-se, portanto, dessas ocorrências, especialmente em relação aos grandes heróis e missionários que sofreram essa antipatia gratuita de seres espirituais. Ivone Pereira narra na obra dela, que é a obra mediúnica dela, produzindo, e quanta antipatia de espíritos que tomavam por antipatia a obra dela. Quem não se recorda de Chico Xavier? Já contei uma história chamada Pensamentos Sonorizados de Chico, que certa vez, ele contou isso, está no livro Lições de Sabedoria, que ele começou a sentir uma coisa difícil na cabeça, uma sensação dolorosa na cabeça, uma coisa como se estivesse tendo labirintite, crise de tontura, uma dificuldade de articular o pensamento, e ele ouvindo as pessoas que chegavam, multidões que iam conversar com o Chico, ele já não conseguia ouvir mais, escutar, por conta daquele mal-estar. E aí ele consultou alguns médicos, teve o bom senso como espírita de fazer as consultas médicas, de descartar a abordagem médica, a questão orgânica, e com um oftalmologista seu, já que ele já era cego de um olho e tinha pouca visão do olho direito, ele disse: doutor, será que não se trata de alguma questão ali ocular, ou questão oftalmológica? Se for isso, se é isso que está me causando esse mal-estar, eu lhe autorizo a retirar até meus olhos, se for o caso, eu já não enxergo mais nada, mas eu preciso ouvir as pessoas, escutar, e eu não estou conseguindo nem me concentrar mais. E aí, o médico fez os exames, estudou, avaliou e disse: não, Chico, não se trata nada dos olhos. E ele, depois de fazer tudo, aí sim, ele parou, fez uma viagem para dentro. Começou a se recolher mais, a fazer interiorização, a concentrar, a viajar para dentro para
auscultar o próprio psiquismo. E em um dia, ele assim, fazendo uma espécie de meditação, não uma meditação técnica oriental específica, não. Ele fazendo um recolhimento, ele fazendo um silêncio interior, ele se sentiu desprender do corpo, e quando se desprendeu do corpo e saiu da matéria, ele viu uma multidão de seres desencarnados endurecidos, envolvendo ele. Chico parou, ficou surpreso com aquela ocorrência, olhou para o lado, Emmanuel estava do lado sorrindo, e disse: esses são espíritos muito endurecidos, resistentes ao progresso. E como você representa uma referência, e muitas pessoas chegam até você e são iluminadas em sua consciência por você, como você está sendo um instrumento de iluminação de muitas vidas, eles investem contra você. Não se trata de algo pessoal. Eles não têm nada pessoal contra você, mas eles investem contra você para que você pare, para que a tocha acesa que você carrega seja apagada de uma vez por todas. E Chico disse: o que é que eu faço? Emmanuel disse: converse com eles pelo pensamento. Faça deles amigos seus, não inimigos. Dialogue, converse. Tente estabelecer um diálogo mental. Eu digo a você que se você fizer isso, 80% desse grupo aqui se tornará seu inimigo e libertará você dessa tentativa de ação obsessiva. Mas 20% continuará. Continuará. Esses 20% são muito mais endurecidos. Esses daí, só a reencarnação. Para ao mergulhar no corpo, se libertar dessas faixas mais pesadas e grosseiras do ego e do primitivismo em que eles se encontram. Chico Xavier, comentando isso, disse: já se passou mais de 20 anos e realmente aquilo que Emmanuel falou se cumpriu. A grande esmagadora maioria deles se tornou meus amigos. Meus amigos, espíritos amigos meus, embora não fossem evoluídos, nutriram simpatias por mim e pronto. Mas 20% continuavam ali à espreita, no momento em que eu caísse moralmente para eles me pegarem. O que foi muito bom, porque me manteve em vigilância. Esses só desapareceram, na minha percepção, quando reencarnaram. Olha só que coisa interessante. Primeiro, se Chico Xavier passa por ocorrências como essa, como é que nós vamos ter a presunção de achar que a gente não pode ser influenciável ou influenciado por espíritos perversos, endurecidos e maus? É uma ignorância e um desconhecimento da própria doutrina espírita. Todos nós podemos ser influenciáveis. E todos nós, em algum momento, temos episódios onde somos influenciados para o mal. Claro! É só a gente acordar de mau humor, a gente vibra numa faixa e sintoniza. No momento que a gente sai desse mau humor, a gente sai da faixa, aí sintoniza com o bem. Mas todos nós, porque ainda espíritos imperfeitos têm imperfeição. E se tem imperfeição, Kardec vai dizer, os espíritos maus interferem nas criaturas humanas por causa das suas imperfeições. As imperfeições são, como diz Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, são plugs que os obsessores encaixam à tomada. Enquanto tivermos obsessão, podemos ser influenciados. Só o espírito puro, só o espírito que já superou as imperfeições, esse não é obsidiado. Esse não é influenciado. Agora aqui eu preciso fazer uma diferença entre ser obsidiado e ser influenciado. Influenciado todos nós somos, é um pensamento, é uma sugestão de pensamento que surge na cabeça, que você para, pensa e depois, sobe de uma, tira da cabeça. Tá? Essa é uma ocorrência que pode suceder, que pode acontecer, todos nós. Agora, obsidiado é quando o indivíduo é controlado, a obsessão é o quê? É uma ação pertinaz, é um certo domínio, como diz Kardec, é um certo domínio de um desencarnado sobre a criatura humana. No caso do Chico, por exemplo, aquele grupo de espíritos tentava influenciar, tentava prejudicar, perturbar ele, mas não obsidiavam ele. Por quê? Porque a mente de Chico não era dominada por aquelas entidades. Como ele se mantinha em oração, em vigilância, ele não era necessariamente obsidiado, ele não chegou a ser controlado, porque a obsessão tem a ver com domínio, com controle. Ele não chegava a ser controlado. Mas, como não era espírito perfeito, ele sofria algumas influências. Algumas
alguns efeitos dessa tentativa de alcançá-lo por um processo obsessivo sem conseguir, mas gerava algum tipo de mal-estar também. Então, isso é super interessante a gente pensar na questão dos espíritos endurecidos. Só para concluir, eu gostaria de citar duas situações aqui que vale a pena a gente citar sobre o caso, sobre o tema, que é Matilde, a mãezinha, responsável por muitas orações ao seu filho Gregório, conforme narra André Luiz na obra Libertação. A obra Libertação narra isso. Gregório foi um espírito religioso, um papa na Terra, um dos papas na Terra, bastante equivocado, desencarnou dolorosamente, ficou numa região dantesca do mundo espiritual, governou, construiu uma região do mundo espiritual inferior que governava voltada para o mal. 700 anos a mãe orando por ele. Se eu não me falho a memória, talvez tenha sido até mais. 700 anos orando a mãe por ele. Então, aqui uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre a prece. A oração não vai mudar. Até porque a função da prece não é mudar a pessoa. A pessoa vai mudar quando ela quiser. A oração não tem o objetivo de mudar o espírito endurecido, mas tem o objetivo de ajudá-lo, a tocá-lo, a sensibilizá-lo, a envolvê-lo em vibrações positivas, a ajudá-lo no amadurecimento dele, porque o amadurecimento é inevitável. Mudar vai depender do momento que ele queira mudar, mas amadurecer, mesmo que ele não queira, ele está amadurecendo com as experiências da vida. A oração ajuda a amadurecer, como a chuva, o sol, o clima, as condições climáticas da Terra, o vento, ajuda, favorece ou não favorece, a depender do caso, as condições climáticas no desenvolvimento ali do grão, né? Na produção ali da semeadura, né? No sucesso ali da plantação, na germinação ali da semente. Né? A germinação da semente tem o seu tempo, mas as condições climáticas podem ajudar ou pode retardar, pode dificultar. Olha que metáfora interessante. Então, é a parábola do semeador. O semeador sai a semear e vai jogando. Vai jogando, faz a sua parte. Mas o momento em que aquela semente que é jogada vai germinar e vai produzir, aí é outra coisa. O que é que a gente pode fazer? Orar. Orar é o quê? São as condições climáticas. Vento, chuva, frio, sol, etc. Que vai favorecer e ajudar no acelerar esse amadurecimento. Mas vai depender dele. Então, o caso de Gregório, no livro Libertação, fala isso. Portanto, a oração a espíritos endurecidos, meus amigos, é a oração a longo prazo. A longo prazo, tá? E eu queria citar também na obra Sexo e Obsessão, do espírito Filomeno de Miranda, tem um caso ali, que é um caso famoso, que é do Marquês de Sades. Quem não se lembra do Marquês de Sades, escritor famoso do final ali do século XVII para o XVIII, né? Ou do XVIII para o XIX, aliás, esse famoso escritor que se notabilizou por muitas perversões e perturbações sexuais na sua época, esse sujeito que deu nome a um quadro de funcionamento sexual que é estudado pelas psicopatologias, chamado sadismo, né? Que vem de Sades, né, o seu sobrenome. Esse sujeito, narra Filomeno de Miranda, ficou no mundo espiritual em perturbação durante anos, séculos, e a mãezinha orando por ele, pedindo a ele, até que ele começa a amadurecer, e aí a mãezinha aparece a eles, meu filho, e ele prorrompe uma grande lágrima, acolhida pela mãe, o perispírito deformado, porque o mal que ele praticou ao longo dos tempos foi deformando o perispírito, a ponto de ela acolher ele, o perispírito deformado, e mais tarde encaminhá-lo a uma futura reencarnação, na qual, graças a essas deformações perispirituais, pelo mal que ele fez no além, ele reencarnaria mais tarde na demência, reencarnaria com uma limitação cerebral, com uma limitação psicopatológica, em função dos males que ele praticou no mundo espiritual. É isso, meus amigos.
Espero que vocês tenham gostado. A prece é muito bonita, a prece que se faz é uma verdadeira lição de doutrina espírita. Tem muita coisa nessa prece que eu não comentei aqui. Vale a pena depois a gente comentar. Façam suas perguntas, formulem suas dúvidas sobre, inclusive, o texto, que a gente vai voltar nele e pode aqui aprofundá-lo, amadurecê-lo na próxima semana, quando estaremos aí respondendo questões e debatendo o tema em interação com vocês. Então, é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos.